Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Quero pedir a todos e a todas os que estão presentes hoje aqui, junto do nosso querido irmão, o Sr. Cipreste Ivan, que em vossos dias, não somente hoje, mas em todos os dias de vossa vida, vos lembreis de pedir ao Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo e à sua Santíssima Mãe, a Nossa Senhora e Virgem Maria, que acolha o Sr. Cipreste Ivan no paraíso agora, e que depois, quando o Senhor Jesus Cristo nosso Deus vier ressuscitar os mortos e os vivos, que o Senhor lhe dê a vida eterna, o ressuscite, lhe dê no corpo antigo implantado o corpo novo, glorioso, cheio do Espírito Santo, para que ele seja digno diante de Deus, o Senhor Cipreste Ivan seja digno de ser cidadão dos céus, de entrar no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ser habitante, cidadão da nova Jerusalém celeste. Queridos irmãos e irmãs, a vós digo aquilo que os pais sabem. Os pais são pais, a mãe, Valentina, o pai, Jorge, conhecem bem o filho que geraram, que lhes foi dado da parte de Deus. Para aqueles que não tinham essa intimidade como os pais tinham com o Sr. Cipreste Ivan, é dever meu, em nome da Igreja, testemunhar do amor que o Sr. Cipreste Ivan, em todos os momentos da sua vida, em todos os dias, teve para com a Igreja. E a Igreja, para o Sr. Cipreste Ivan, era o próprio Cristo, que é a cabeça da Igreja, e era cada um de nós, que fazemos parte do corpo santo da Igreja. Sempre o Sr. Cipreste Ivan esteve, ao longo da sua vida, disponível para estar em cada liturgia dominical, em cada ofício de vésperas. Durante a semana, nos ofícios que existissem, sempre ele esteve, com todo o amor. Só 2 ou 3 vezes não lhe foi possível estar presente, porque a sua saúde não o permitiu e porque os hospitais reclamavam a sua presença e muitas vezes estava internado e não podia estar connosco aqui no templo, na igreja. Sempre amou profundamente o sacerdócio que recebeu e que fazia dele um sacerdote do altar de Deus. Sempre amou todos os irmãos e irmãs que Deus colocou no seu caminho ao longo da sua vida. Não era um homem de muitas palavras, mas era um homem de palavras doces, suaves, firmes, palavras sólidas, ancoradas sempre num olhar posto nos seus irmãos com profunda seriedade. Era um padre, um arcipreste, que amava o mosteiro, o nosso mosteiro da nossa Santa Igreja. Amava com amor visível, não amava só porque conseguia verbalizar: amo muito, gosto muito, sinto muito bem do mosteiro. Não, ele ia, e quando chegava ao mosteiro, depois de se encontrar e saudar a senhora do mosteiro, que é a Abadesa Maria, ia rezar. E depois de rezar, é que ele ia cumprimentar os pássaros na floresta, é que ele ia olhar para as flores, beijando algumas, como ele gostava de fazer. Este Senhor, porque de um Senhor se trata, senhores são aqueles que servem o próximo, que entregam a sua vida como nosso Senhor Jesus Cristo, ou a imagem da vida que Cristo entregou por todos os outros. Por isso, ele é Senhor também, refiro-me ao Sr. Cipreste Ivan, porque ele entregou a sua vida por todos nós, por toda a Igreja. Muitos que têm as enfermidades que o Sr. Cipreste Ivan teve ao longo da vida, e foram tantas, muitos desses revoltam-se contra Deus, abandonam a Igreja, presbíteros ou leigos. Acontece mais com leigos, mas também não estamos isentos, que possa acontecer com sacerdotes, diáconos e diáconos. O Sr. Cipreste Ivan, no meio de todos esses sacrifícios, todos esses sofrimentos que eram terríveis, se não enganado eu estiver, 8 operações, 8 cirurgias ele fez ao seu coração, 4, penso,
como nós dizemos, vulgarmente de peito aberto, e outras que não foram dessa forma. Quantas agulhas espetadas, quantas dores sofridas, quantos momentos de tristeza por querer usar o seu corpo para ir mais longe na ajuda aos seus irmãos e à sua Santa Igreja, e o corpo não permitia. Mas mesmo assim, ele estava com todo o seu amor. E se o corpo e o braço não lhe permitiam ir tão longe como ele estava, ele ia com todo o seu amor. Punha o olhar lá, punha os seus olhos lá, onde o seu braço às vezes, fraquinho, não chegava. Era um homem que nós amávamos e é um homem que nós não podemos, queridos irmãos, esquecer. Se esquecermos o Senhor Cipreste Ivan ao longo da nossa vida, esqueceremos também o próprio Cristo. Porque é aqueles que não lembrarem um destes pequeninos deste mundo, e entre eles está um pequenino deste mundo, ainda que gigante, no seu amor, que é o Cipreste Ivan, deles também, desses, também Deus se esquecerá. Lembrai-vos quando o Senhor diz: se matares a sede, e essa é a história, se visitares na prisão, não vou repetir tudo. Então, também se não lembrarmos, Deus também não se lembrará de nós. Porque quando matamos a sede, o Senhor é Ele que matamos. Quando vestimos, é Cristo que vestimos. Quando visitamos alguém no hospital, na prisão, é Cristo que visitamos. Também, se abandonarmos o Senhor Cipreste Ivan, é Cristo que abandonamos. Porque é que eu digo que há o risco de abandonarmos? Não é só o Senhor Cipreste Ivan. Refiro-me a Ele porque Ele está aqui hoje diante de nós. Porque começou esta viagem adormecidos esperando a ressurreição, começou esta viagem ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, às vezes, filhos, distraímos-nos com as coisas cintilantes da vida, com as coisas falsamente fulgurantes, e ao fim de umas semanas, ao fim de uns meses, já não lembramos com o mesmo rigor, com o mesmo amor, com a mesma memória fresca, aqueles que se adiantaram antes, que estão diante de nós, a caminho do reino dos céus. O Senhor Cipreste tomou-nos a dianteira. Hoje. Tomou-nos a dianteira quer dizer o quê? Está a começar esta viagem rumo ao encontro com Cristo no paraíso hoje. Tomou-nos a dianteira porque foi adiante de nós. Mas nós seremos os próximos. Então, não deixemos de amá-lo, porque Ele não desapareceu do meio de nós. Ele só está adormecido, esperando a nossa ressurreição. Ele faz parte desta nossa mesma igreja, queridos irmãos e irmãs. Não faz parte da igreja dos que adormeceram, dos que partiram, dos que morreram, como se diz. Está na nossa mesma igreja, na igreja dos que estão depois de fazer essa viagem no paraíso com Cristo e daqueles que ainda estão vivos connosco. Então, Ele está vivo. Ainda que o seu corpo esteja adormecido, a sua alma vive e cintila mais e brilha mais. E está mais fresca e acordada com uma maior sensibilidade do que a nossa, que estamos vivos. Então, lembremos, queridos irmãos e irmãs, do modelo que o Senhor Arcipreste Ivan é para todos nós. É um modelo e um exemplo de amor. Era um amor muitas vezes feito de silêncio. Nunca o Senhor Arcipreste Ivan teve um conflito, fosse com quem fosse. Era um homem não só que transportava a paz do mundo, mas transportava também nele a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É este, queridos irmãos e irmãs, o homem que nós devemos lembrar. Cristo, no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, diz que o meu Pai trabalha, continua a trabalhar, e eu, Cristo, também trabalho. Então, este nosso querido irmão trabalhou na vinha do Senhor, enquanto esteve desacordado, enquanto não adormeceu para fazer esta viagem ao encontro de Cristo. Mas agora que começou essa viagem ao encontro de Cristo, ele continua a trabalhar na vinha do Senhor, porque ele dará testemunho daqueles que amou e testemunho daqueles que não o amaram, mas que ele amou, mesmo não sendo amado por eles, dará testemunho diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, por fim, queridos irmãos e irmãs,
que, como disse São Paulo na sua epístola aos Colossenses, se não estiver enganado, no capítulo 1, versículo 5, que nós devemos colmatar o que falta, não é? Preencher nas aflições de nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que aceite todos os sacrifícios, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as vezes em que muitos não amaram o Senhor Arcipreste Ivan, que aceite, isso foi um sofrimento para ele. Ele, quando não era amado, como a maioria de nós, mas não todos, remetia-se ao silêncio. Muitos de nós gritamos, ele não, mas também ficava triste. Então, cada vez que ele se tornou invisível no coração e na memória de tantos, cada vez que ouviu palavras de desconforto, cada vez que foi maltratado e nunca repostou na mesma moeda, que tudo isto, sendo sofrimentos e muitos, Cristo aceita como uma participação na sua cruz, no que falta preencher e colmatar das suas aflições. Que Cristo, nosso Deus e Salvador, aceite todos estes sofrimentos vividos ao longo de toda uma vida pelo Senhor Arcipreste Ivan, que Cristo os aceite como a cruz que o Padre Ivan, que o Arcipreste Ivan tomou, sendo posta na cruz de Cristo. Para, da mesma forma que Cristo ressuscitou da sua cruz, o Arcipreste Ivan possa também ressuscitar da cruz com Cristo e tomar a vida eterna de nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, podereis pensar então, mas falta alguma coisa nos sacrifícios de nosso Senhor Jesus Cristo? Na cruz, falta alguma coisa? Há alguma coisa que possamos acrescentar ao sacrifício de Cristo? Não fez Cristo tudo? Claro que o Senhor fez tudo. E nada falta ao sacrifício de Cristo salvífico na cruz. Nada podemos acrescentar. O mérito é todo do Senhor e tudo foi feito. Menos uma coisa. A única coisa que Cristo não podia fazer, nem pode fazer, porque não é a Ele que compete fazer, mas a nós. A única coisa que falta no sacrifício salvífico de Cristo na cruz é a participação do nosso martírio no martírio de Cristo. É pegarmos a nossa cruz e mergulharmos a nossa cruz dentro da cruz de Cristo. É pegarmos os nossos sofrimentos, como eu disse, tantos que o Arcipreste Ivan viveu, e Cristo aceitar que todos estes sacrifícios do Senhor Arcipreste Ivan possam ser postos dentro da cruz de Cristo. E então, os sacrifícios vividos, realizados pelo Arcipreste Ivan e por todos nós, são aceitos como uma participação nossa, uma participação do Arcipreste Ivan, participando através dos sacrifícios que ele viveu, nos sacrifícios de Cristo Nosso Senhor. É isto que eu quero que aprendais e que saibais. E para à guisa de despedida, diria o mundo, nós não nos despedimos, não nos vamos despedir do Senhor Arcipreste Ivan. Vamos dizer um até já. É um até já. E ele começou hoje a sua viagem contra o Senhor. Aqui na igreja começou, na segunda-feira à noite, quando começou o princípio, o primeiro minuto do seu sono. Mas hoje, ele, na sua gloriosa presença, preparada e alindada pelo amor de todos vós, posta, expressiva e manifestamente visível nas pessoas que aqui estão, encontrará o Senhor no paraíso, assim, posto desta forma bela, para que o Senhor o encontre na dimensão do respeito que o Arcipreste Ivan nos merece e na dimensão do amor que ele reclama de nós por justiça, porque ele amou sem nunca esperar ser amado, muito à imagem do nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Começou esta viagem cedo, a meio da sua vida. Esta viagem poderia começar daqui a 40 anos, num outro ser humano. Mas porque muito amado o Senhor Arcipreste Ivan é por nosso Senhor Jesus Cristo, por ser muito amado por Cristo, Deus chamou-o antes, diríamos, do tempo dos homens. Quanto mais amados somos por Cristo, mais cedo Deus nos chama para viajarmos para junto dele. Porque Ele, Cristo, precisa de nós? Não.
mas precisa de todos aqueles que vivem nesta terra um amor semelhante, parecido, igual ao dele, Cristo, que estejam lá junto dele, face a face, falando por nós. O Senhor Cipreste Ivan hoje começa a rezar por nós, vendo, e ele vai ver, está a ver Cristo face a face para isso. A Mãe de Deus, os santos, as santas, os anjos. Então Cristo precisa que alguns dentre nós, como é o caso do Senhor Cipreste Ivan, ponham a sua boca do outro lado de lá, desta vida que conhecemos, na outra vida, que é a continuidade desta, para que, abrindo a boca dele, ele que nos conhece, ele que até há poucos dias estava aqui, connosco, falando e conversando e pondo o seu braço na nossa mão. Então, ele conhece quem nós somos, ele, Cipreste Ivan, e Deus precisa que esta voz esteja lá, pedindo diretamente, face a face, diante de Deus, por aqueles que estão cá. Em primeiro lugar, pela mãe, Valentina, pelo pai, Ion, pelas queridas filhas que ele deixou, a Cláudia, de 7 anos, e a Estefânia, de 9, creio eu, e que ele continua a amar, e continua ele, a Cipreste Ivan, pelas quais filhas, pai e mãe, vai continuar a orar todos os dias. Todos os dias. Agora ele tem ainda mais tempo e já não tem sofrimentos. Não há sofrimentos corpóreos mais que o assolem. Entendem? Então ele ora por nós, começando por orar por aqueles que ele mais ama, que são as filhas, o pai e a mãe. E ele vai rezar por todos nós. Agora nós de rezar pelo Cipreste Ivan todos os dias na nossa vida. Todos é todos, nem que algum de nós morra com 120 anos, não esquecer, nos próximos 70 anos, sempre orar por ele. Porque ele não vai nunca esquecer, durante um único minuto que seja, no tempo dos minutos de Deus, que não são iguais aos nossos, nenhum dos nossos nomes. Amai-o, lembrai-o do exemplo dele e lembrai-o, não como o povo às vezes, na sua pouca sabedoria, ainda que o povo seja sábio em muitas coisas, há uma ou outra, que às vezes não o é. E pensamos que foi embora, que não está connosco, não, ele está vivo. Vai continuar vivo. Nós não o veremos por um tempo, porque ele partirá nesta viagem para junto de Deus. Ou veremos, se Deus permitir, àqueles que permitir que o vejam. Entendem? Mas se nenhum de nós, dos nossos olhos terrenos, voltar a ver ainda neste tempo este querido irmão nosso, nós vê-lo-emos. Quando começamos a nossa viagem ao encontro de Deus, lá está ele para nos receber. Com Cristo, com a sua mãe, com os seus anjos. E depois não haverá mais separações, não haverá mais dores, nem envelhecimento, nem tristezas, nem falências humanas. Depois teremos a plenitude do que o Senhor tem no seu corpo, depois da ressurreição, teremos um corpo cheio do Espírito Santo. Nada o atingirá, nunca mais. Então que o Senhor os proteja, guarde e abençoe na memória, para que ela não vos falte, para que vos lembreis do amor deste servo de Deus e para que vos lembreis que ele deixou pai e deixou mãe e 2 filhas pequeninas. Visitai-as também. Estai junto a família, os puderdes. Não uma vez por mês, mas de vez em quando, ao longo do mês, perguntar como é que estão, se precisam de alguma coisa. Às vezes é preciso um regaço feito de ouvidos para que o coração de um pai e de uma mãe desabafe a sua dor. Entendem? Então, que o Senhor receba no seu reino este seu querido irmão no batismo, nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai receba, Deus Pai receba este seu Filho, e o Espírito Santo continue a purificar a sua alma e a santificar a sua alma para que um dia esta alma que viaja ao encontro do Senhor nosso Deus, reencontrando o seu corpo, seja exatamente um outro Cristo. O Senhor os proteja, abençoe e guarde ao longo das vossas vidas. Obrigado a todos pelo carinho, pelo amor de terem vindo em dia de trabalho semanal aqui para estarem com o nosso querido irmão e amigo Cipreste Ivan. Obrigado por terem vindo e estarem com a Valentina, mãe do Sr. Cipreste. Obrigado pelo Sr. Ion também, pai. Obrigado pelos meninos que graças a vós, não estão aqui sozinhos. Estão acompanhados por todos aqueles que os amam, à Valentina, ao Ion, à Estefânia, à Cláudia e ao Sr. Cipreste Ivan. Bem-aja também aos senhores, meu bem-aja aos Srs. Ciprestes,
presbíteros, diáconos, aos senhores bispos Damasceno e o senhor arcebispo Paulo, meu senhor arcebispo Dom Teodoro. O senhor Dom Paulo vem de longe, de 300 km de distância. O senhor Damasceno vem do mosteiro, bem perto. O senhor Dom Teodoro está sempre connosco, mas pedido. Tenho muitas coisas para fazer, mas tudo eles deixaram, os senhores bispos e arcebispos, que tinham de fazer para estarem aqui. Porquê? Porque só era importante hoje estarmos aqui. Tudo o resto é periférico, tudo o resto é relativamente menos importante. Quero também lembrar a todos que agora vamos para a última morada terrena, onde deixamos adormecido o corpo do nosso querido irmão, arcipreste e filho, no meu caso, e filho, arcipreste Ivan, filho na fé. E quero lembrar a todos que depois de todas as cerimónias terminadas no cemitério, voltamos aqui à igreja. Os que puderem, é evidente, eu gostava que pudessem todos, porque como é da tradição da nossa Santa Igreja Ortodoxa, depois temos as colivas, para partilharmos entre todos, comermos, no final do dia, feito de tanta tristeza por um lado, de tanta esperança e de tanta alegria também por outro, porque sabemos que o Senhor Cipreste vai estar novamente connosco para nunca mais desaparecer de diante dos nossos olhos. Ainda assim, será tarde, ainda assim o corpo precisa de alguma comida. E, muito mais importante do que isso, para que este pai, o Ione e a Valentina e as meninas não vão para casa diretamente do cemitério, mas estejam com todos nós. Partam com um abraço nosso, com um beijo nosso no rosto, com uma palavra doce, que fique dentro dos ouvidos, que acalente essa dor pela ausência. Qual é a dor deles? Eles acreditam na ressurreição. Mas tem dor porquê? Dor porquê? A Valentina e o pai. Porque o filho se ausentou. Foi para uma viagem longa. Mesmo nas viagens de uma semana, de um mês, aqui nesta terra apenas, nós choramos quando os nossos filhos viajam. Ainda sabendo que é só por um pouquinho de tempo aqui, o tempo é um pouco mais lato, um pouco mais longo. Então, não deixemos que eles vão para casa sozinhos, chorando na sua saudade, pelo filho, que vai tardar um bocadinho, não muito, para encontrarem como ele estava melhorado. Então, vimos à igreja para abraçar, para beijar, para abraçar e chorar junto. Às vezes não são precisas palavras, às vezes não há espaço para darmos, dizer nenhuma palavra, mas há sempre espaço para abraçados, chorarmos com a mãe, com o pai, com as meninas e uns com os outros. Então, aqueles que puderem, depois do cemitério, não esqueçam, voltamos para aqui. O tempo que vamos demorar para lá é o tempo que demoramos para cá. Aos que puderem, é claro que eu sei que muitos talvez não possam, ou alguns. Que o Senhor vos abençoe em vossos dias, vos proteja e guarde. Especialmente à Valentina, ao pai Ione, às vossas netinhas e filhas do Senhor Cipreste, Estefânia e Cláudia, que Nosso Senhor as proteja, como protegia e mais ainda, quando o Pai estava aqui antes da viagem que ele iniciou hoje com elas, convosco. E que o Senhor os proteja a todos também, que tivestes o carinho e o amor de deixares as vossas labutas diárias, os vossos compromissos, com risco às vezes, até de muitas coisas acontecerem, e estarem aqui hoje. O meu bem-aja em nome dos pais, Valentina e Ione, em nome das meninas, filhas do Senhor Cipreste em primeiro lugar, e em nome de todos aqueles que o Senhor Cipreste ama, não é que amava, ama, porque a alma dele está viva. O corpo vai ser restaurado, vai ser melhorado, vai ser lindado. Um beijinho a todos vós, não meu, mas da parte do vosso querido irmão, o Senhor Arcipreste Ivan. Primeiro um beijinho aos pais, Valentina e Ione, e às meninas, às filhas Cláudia e Estefânia. E um beijinho para todos vós, da parte dele, que ele deixou para vos transmitir.